Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula sobre função quadrática. Essa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o gráfico da função quadrática, né? Que é uma parábola. Vamos lá? Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre a interseção da parábola com o eixo das abscissas, com o eixo x. Vocês devem se lembrar que, nesse caso, nós vamos estar falando das raízes da função. Por quê? O ponto que pertence ao eixo das abscissas, quando eu faço um ponto no eixo das abscissas, o que eu posso afirmar sobre esse ponto? Eu posso afirmar que esse ponto tem ordenada igual a 0. Ou seja, nesse ponto, o x vai ser algum valor que a gente não sabe qual é, a gente vai poder descobrir, e o y vai ser 0. Quando a gente fala em função, o valor de x que faz par com y0 é a raiz daquela função. No caso de uma função do segundo grau, olha o que acontece. Então, as raízes da função polinomial do segundo grau, né, a função tem esse formato aqui, são as mesmas raízes da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a 0. Por que isso mesmo? Porque para a gente encontrar a raiz de uma função, a gente tem que pegar a sua fórmula, a sua lei de formação, e igualar a 0. Ok? Então, o que era uma função do segundo grau vai acabar se tornando uma equação do segundo grau. Tá certo? Cuidado, é a mesma coisa? Não. Função e equação são coisas diferentes. A equação do segundo grau só aparece aqui por quê mesmo? Porque eu quero calcular a raiz dessa função. E para poder calcular a raiz da função, eu preciso igualar a função a 0. A partir do momento que eu igualo a função a 0, aí sim eu estarei trabalhando com uma equação. E quem for bom de memória vai lembrar o seguinte: nem sempre uma equação de segundo grau tem raízes reais. Tá? Depende muito de quem? De quem? Do nosso bom e velho amigo delta. Lembram disso? Então, uma equação de segundo grau ela pode ter duas raízes reais e diferentes. Ela pode ter duas raízes reais e iguais. Normalmente a gente fala, né, que essas duas raízes iguais, na verdade, é uma só raiz. Não tem problema pensar desse jeito, mas formalmente o correto é falar que são duas raízes reais e iguais. E tem aquelas equações que não possuem raízes reais. Tá? Ora, então vamos relembrar isso? Sendo assim, a função polinomial do segundo grau terá duas raízes reais e distintas, quando o delta for maior que 0, ou seja, um delta positivo. Terá duas raízes reais e iguais, se delta for igual a 0. Repito, duas raízes reais e iguais é o que normalmente as pessoas falam. A equação só tem uma raiz. Na verdade, são duas iguais. E não terá raízes reais se esse delta for menor do que 0, tá bom? Já agora, falando um pouquinho aqui do gráfico, olha como é que fica, né? Então, eu tenho 6 situações ao todo. Por quê? Eu posso ter a parábola com concavidade para cima, ou seja, A maior que 0, e delta menor que 0, ou seja, não tem raízes reais. Então, olha o que acontece com o gráfico. O gráfico ele fica meio que flutuando, né? Ele não toca o eixo x. Por quê? Se a minha função não tem raiz real, é porque o gráfico não intercepta o eixo das abscissas. Aqui, A maior que 0 e delta igual a 0. Bom, A maior que 0 com cavidade é para cima. Delta igual a 0 quer dizer que as duas raízes são iguais. Obviamente, isso no gráfico aparece aqui, ó. Aqui eu tenho x1 igual a x2. E o último caso, A maior que 0, com a concavidade para cima, né? Delta maior que 0, ou seja, duas raízes. Então, aqui, por exemplo, eu vou dizer que é x1 e aqui é x2. Então, observem, delta negativo, a função não tem raízes reais, então o gráfico não toca o eixo x. Nós já falamos sobre isso, vamos relembrar aqui rapidamente. Nós comentamos que
As raízes, em termos de gráfico, elas representam aonde o gráfico toca o eixo x, o eixo das abscissas. Então, se eu estou numa função que não tem raiz, o gráfico não toca o eixo das abscissas. Se eu estou numa função com duas raízes iguais, na verdade o gráfico vai tocar em apenas um ponto. Então ele chega aqui, ó, toca e faz a curva e sobe. E no caso de duas raízes diferentes, aqui, ó, toca uma vez na descida, toca outra vez na subida. O mesmo acontece, só que com a concavidade para baixo, ou seja, com A negativo. A negativo e delta negativo não toca no eixo x, porque não tem raiz real. Então o gráfico fica todo ele abaixo do eixo x. A negativo e delta igual a zero, o gráfico apenas toca, ó. Ele toca nesse ponto. Então aqui eu tenho x1 e x2, que eles são iguais. Então aqui o valor nesse ponto x1 e x2 que são iguais. E delta A menor que zero e delta maior que zero, duas raízes, ó, x1, x2, duas raízes reais e diferentes. Tá bom, galera? Então o gráfico de uma função do segundo grau, ele pode variar de 6 formas diferentes em relação ao eixo das abscissas. Vamos ver o que acontece com o eixo das ordenadas agora. Interseção da parábola com o eixo das ordenadas. Bom, o que a gente sabe? No ponto de interseção da parábola com o eixo das ordenadas, ó, a abscissa é igual a zero, né? Ou seja, se eu pego no plano cartesiano e marco um ponto que esteja no eixo das ordenadas, sabe-se que a abscissa desse ponto será zero. Ora, se a abscissa do ponto é zero, o que é que a gente vai fazer? Vou pegar, então, x igual a zero e vou substituir na função. Porque o meu interesse é esse. Deixa eu só ajeitar aqui o computador, pronto. O meu interesse é saber quem é que faz par com x igual a zero. Quando x for zero, quem é que vai ser o y? Olha, então vamos lá, substituindo aqui na função. Vai ficar y igual a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c. Aqui vai dar 0, b vezes 0 também vai dar 0, ou seja, y igual a c. Logo, o ponto de interseção da parábola com o eixo das ordenadas será o ponto 0c, tá bom? Então não pode esquecer isso. Ó, vou fazer um desenhozinho rápido aqui, ó. Então, sei lá, uma parábola com cavidade voltada para cima, ó, que é o eixo x, que é o eixo y. Então, nesse ponto aqui, ó, onde a parábola tocou o eixo x, o eixo y, perdão, isso aqui vai ser o ponto 0c. E aqui eu tenho as duas raízes, ó, x1, e aqui eu tenho x2, tá certo? Isso vai ajudar em quê? Isso vai ajudar a gente a saber construir o gráfico de uma função quadrática. Então, vamos lá? Então, galera, vamos olhar aqui, ó, como é que a gente faz para esboçar o gráfico de uma função quadrática. Quais são os elementos que nós precisamos? Ora, principalmente, o que é importante a gente saber na hora de construir o gráfico de uma função quadrática? Se essa função tem raízes, e se tiver, quais são elas? Por quê? Porque eu preciso saber se o meu gráfico ele vai estar tocando o eixo x em dois pontos, se ele vai tocar o eixo x em apenas um ponto, ou se ele não vai tocar o eixo x. Então é importante saber sobre as raízes. É importante também determinar o vértice da parábola. Não há como construir o gráfico de uma função quadrática sem ter o seu vértice. Esqueça isso. Outro ponto interessante da gente determinar é o ponto de interseção com o eixo das ordenadas. Foi o que a gente viu no slide anterior, que é o ponto 0c. Então vamos lá. Primeiro, ó, vou falar das raízes. Então, eu vou igualar a minha função a zero. X ao quadrado mais 4x mais 3 igual a zero. Esse delta aqui, só para a gente ganhar tempo, vou pular toda a conta do delta. É só lembrar da fórmula, né? B ao quadrado menos 4ac. Esse delta vai dar 4. Continuando aqui a fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a.
Então, raízes, menos 4 mais 2, menos 2, dividido por 2, menos 1. Menos 4 menos 2, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, eu já sei que a minha parábola, ó, vai cortar o eixo x no menos 3. Então, eu já chego aqui e marco um ponto no menos 3 e marco um ponto no menos 1. Que são as raízes. Então, quando eu encontrei menos 1, eu já sei que o meu gráfico vai passar no ponto menos 1, 0. Se a outra raiz é menos 3, meu gráfico vai passar no ponto menos 3, 0. Agora vamos encontrar o vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Então, menos 4 sobre 2 vezes 1. Menos 2. Y do vértice menos delta, o mesmo delta que eu já calculei antes. Então, menos delta menos 4 sobre 4a. 4 vezes 1. Menos 1. Então, o vértice vai dar o ponto, vai ser o ponto menos 2, menos 1. Vou marcar aqui o ponto menos 2 com menos 1. Olha que interessante, galera. Repare que o x do vértice foi justamente o número que está entre as duas raízes certinho. Está bem no meio das raízes, ó. As raízes foram menos 3 e menos 1, e o x do vértice foi menos 2. Quem lembrar da primeira aula, vai aí puxar na memória que eu falei que a parábola é simétrica, tem aquela reta chamada eixo de simetria, que divide a parábola no meio. E o eixo de simetria passa bem no vértice. Então, se eu quero passar uma linha pelo meio aqui, a parábola é simétrica, as raízes elas ocupam lados opostos e funcionam como se fosse uma o espelho da outra. Então, se uma raiz é menos 3 e a outra raiz é menos 1, para ter a simetria que toda parábola tem, obrigatoriamente o eixo de simetria dela estaria passando aqui, ó. Ou seja, com toda certeza o x do vértice tem que ser o menos 2. De modo geral, vocês podem sempre pensar assim, ó. Vou colocar aqui no canto para vocês. O x do vértice, ele é a média das raízes. Então, é x1 mais x2 dividido por 2, tá bom? Então, caso vocês queiram encontrar o x do vértice, esqueçam a fórmula, mas sabem as raízes, vocês podem fazer por aqui. Então, se eu sei que as raízes são menos 3 e menos 1, eu chego aqui, ó, menos 3 mais menos 1, que dá menos 4, dividido por 2, menos 2, tá bom? Agora, repito, isso é válido se você já tiver as raízes, e se também você não lembrar da fórmula, porque venhamos e convenhamos, a fórmula do x do vértice não é nada complicada de memorizar. E agora só falta o último ponto, que é o ponto onde a parábola corta o eixo das ordenadas. Quem lembra aí do slide anterior, lembra que eu falei que é o ponto 0c. Quem é o c dessa função? 3. Então a parábola vai ter que passar obrigatoriamente pelo ponto 0,3. Vou chegar aqui e marcar o ponto 0,3. E agora eu vou traçar a minha parábola, e aí está a extrema dificuldade. Quem lembra da aula de função do primeiro grau, já lembra da dificuldade que eu tive de desenhar, de traçar uma reta, né? Agora é uma parábola, então, que é muito mais complicado, mas a gente vai dando um jeitinho aqui. É aquela história, né? Vocês perdoam a falta de habilidade manual aqui. Deixa eu só melhorar esse lado esquerdo, que já estava bom. Mas, claro que se eu quisesse aqui, se fosse o meu objetivo fazer um desenho melhor, eu poderia encontrar mais pontos. Nós já falamos sobre isso, né? Quanto mais pontos você determinar para traçar um gráfico, mais preciso vai ficar o seu gráfico. Ó, então tá aí. Se eu quisesse, ó, vou traçar aqui só para vocês verem. O eixo de simetria seria essa reta aqui, ó, vertical. E olha como, teoricamente, até que não ficou das piores aí minha parábola, né? Tá aqui o eixo de simetria. O eixo de simetria, saber do eixo de simetria é bom porque ele às vezes ajuda a fazer o gráfico. Porque, por exemplo, repare que eu tenho esse ponto aqui, ó, que é o 0,3. Então, eu teria um ponto para cá, que seria menos 4 com 3. Por que menos 4 com 3? Ora, qual é essa distância aqui? É a mesma altura. Você fixa a altura. A altura é no 3.
Qual é essa distância do ponto até o eixo de simetria? 2 unidades para a direita. Se eu contar 2 unidades para a esquerda, vai cair certinho no menos 4. Ó. Então, às vezes, o eixo de simetria te ajuda a encontrar mais pontos e fazer a parábola com a qualidade melhor. E aí, uma vez a parábola desenhada, você consegue aqui tirar várias informações. Tá? Conjunto imagem, por exemplo. Aqui eu posso afirmar que o conjunto imagem ó, é do menos 1 para cima, de menos 1 para mais infinito. Tá? Que foi uma coisa que eu não citei na primeira aula. Isso é importante, eu vou registrar. Aqui, ó. Conjunto imagem é de menos 1 fechado até mais infinito. Tá certo? O conjunto imagem da função quadrática não é o conjunto dos números reais. O domínio é o conjunto dos reais, o contradomínio é o conjunto dos reais, mas o conjunto imagem não. Cada função quadrática tem o seu próprio conjunto imagem. Aproveito também o momento já para citar que a função quadrática não é bijetora. Ela não é injetora. Aqui mesmo eu já provo que ela não é injetora, porque reparem, eu tenho 2 domínios com a mesma imagem, 2 valores de x para o mesmo y. Na função injetora, cada y só pode fazer par com um x. Você não pode ter um mesmo y compartilhado para 2 domínios. Então, aqui já prova que essa função não é injetora. E o conjunto imagem acaba de provar que ela não é sobrejetora, porque na função sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem. E eu citei há pouco que o contradomínio da função quadrática é o conjunto dos reais. Então, o conjunto imagem não é o conjunto dos reais. Logo, ela não é injetora, não é sobrejetora e, obviamente, não é bijetora. Vamos para mais um gráfico? Menos x ao quadrado mais 1. Vamos lá, relembrar as etapas. Primeiro, determinar logo as raízes, ou melhor, se tem raízes, né? Eu vou igualar a 0. Repare que eu caí na equação de segundo grau incompleta, então eu posso resolver aqui de um jeito mais rápido. 1 é igual a x ao quadrado, ora. Se 1 é igual a x ao quadrado, x é igual a mais ou menos 1. Então, eu já tenho 2 raízes. Vamos marcar. Uma raiz é menos 1, a outra raiz é 1. Vamos ao vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Opa, mas essa equação, aqui essa função não tem b. Então, b é 0. Então, o x do vértice vai dar 0. Não preciso nem fazer conta. 0 sobre algum número que não é 0. Então, vai dar 0. Outra forma de saber que o vértice vai dar 0, ó, o x do vértice vai dar 0. Se uma raiz é menos 1, se a outra raiz é 1, qual é o número que está exatamente no meio? 0. Vamos ao y do vértice. Olha aqui, galera, uma estratégia. Caso vocês não queiram fazer o delta, porque aqui eu não fiz o delta, tá vendo? Eu encontrei as raízes por outro caminho. Pô, agora eu tenho que fazer o delta só para fazer o y do vértice? Não precisa. Porque aqui, ó, lembrem que o vértice é um ponto. Então, o x do vértice está atrelado, ele está ligado ao y do vértice. Eles formam um par. Um não existe sem o outro, eles andam junto. Então, a partir do momento que eu sei o valor do x do vértice, eu posso calcular o y do vértice. Por que isso? Pelo seguinte fato. Isso daqui, ó, galera, na linguagem de função, é dizer que o f do x do vértice é igual ao y do vértice. Ou seja, o resultado da função, quando eu substituo o x pelo x do vértice, vai ser quem? O y do vértice. Então, se eu já sei que o x do vértice é 0, eu vou lá na função, ó, eu vou vir aqui em cima, na fórmula da função, e vou substituir x por 0. Então, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 1. Isso vai dar 1. Então, galera, isso é uma forma alternativa de você encontrar o y do vértice. Ou, na situação de você perceber que é mais rápido fazer por esse caminho, né? Ora, pô, é 0 o x do vértice. Então, trocar x por 0 e fazer a conta, facinho, facinho. Ou, se você esquecer a fórmula, eu não lembro se é menos delta, se é sobre 4a, se é sobre 2a. Quando você não lembrar a fórmula, você tem uma outra alternativa. Então, repetindo. Ou vocês calculam o y do vértice pela fórmula menos delta sobre 4a, ou vocês calculam o y do vértice fazendo o quê?
primeiro calcula o x do vértice, pega o valor do x do vértice, substitui na função. O resultado da função será o y do vértice. Então, o vértice vai ser o ponto 0, 1. Então, está aqui o vértice, o ponto 0, 1. E falta saber onde a parábola vai cortar o eixo y, o eixo das ordenadas, que na verdade nós já temos, que é o ponto 0C, 0, 1, que já é o ponto que está marcado, ó, esse aqui. Coincide com o vértice. Pode acontecer isso? Pode, não tem nada demais. Coincidiu do ponto de a função, onde a parábola corta o eixo das ordenadas, ser também o vértice dessa função. Então vamos lá? Nesse caso, com cavidade voltada para baixo, ó, olha o que minha parábola faz aqui, ela vem de baixo, faz a curva e desce de novo. Faltou um capricho aqui, peraí. Deixa eu melhorar. Então, vou fazer a curva primeiro aqui. Então, está aqui a minha parábola. E nesse caso, quem é que seria o meu eixo de simetria? Meu eixo de simetria seria o próprio eixo das ordenadas. Então, o eixo das ordenadas, nesse caso, coincide com o eixo de simetria. E qual é o conjunto de imagem dessa função? Repare, ó, que tem gráfico, está vindo lá de menos infinito, chega no 1 e desce, ou seja, tem limite superior, que é 1, mas não tem limite inferior. Então, o conjunto de imagem é de menos infinito até 1, fechado. Vamos lá para mais exemplos. Exemplo 3. Então, vamos lá. Igualando a zero para encontrar a raiz, 2x mais 1 igual a zero. As raízes, né? Se é que tem. Faz o delta direitinho, vai dar zero esse delta, que significa que as duas raízes serão reais e iguais. Seguindo em frente com Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, ambas as raízes são iguais a menos 1. Logo, a função, a parábola, melhor dizendo, tem que passar pelo ponto menos 1, 0. Então, vou marcar já esse ponto, menos 1, 0. Próxima etapa, determinar o vértice. X do vértice menos b sobre 2a. X do vértice vai dar menos 1. Y do vértice menos delta sobre 4a. Só que o delta deu 0. Então, se eu fizer 0 sobre 4a, vai dar 0. Então, o vértice vai ser o ponto menos 1, 0. Opa, esse ponto já está marcado aqui, ó. Então, dois pontos que, na verdade, estão valendo por 1. Deixa quieto. Próximo ponto é o ponto de interseção com o eixo das ordenadas, que é o ponto 0C. Ou seja, o ponto 0, 1. Então, está aqui. Agora temos um problema, porque agora eu só tenho dois pontos. Eu executei todas as etapas e eu só tenho dois pontos na minha parábola. Como é que eu vou traçar uma parábola com dois pontos? Não, aí é complicado, né? Se fosse uma reta, ok. Mas uma parábola, então a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu falei sobre o eixo de simetria, que ele é assim importante? Olha só. Aqui está o vértice, né? Deixa eu... Esse ponto aqui que nós encontramos. Então, esse é o vértice. O eixo de simetria passa aqui, não é isso? Então, vou traçar o eixo de simetria, ó. Lembrando que o eixo de simetria é uma reta vertical que passa sempre pelo vértice. Então, eis o eixo de simetria. E por que isso vai me ajudar com o gráfico? Isso vai me ajudar porque se eu tenho aqui este ponto que está do lado direito do eixo de simetria, eu consigo descobrir o ponto simétrico a ele do lado esquerdo. Ora, desse ponto onde está o meu laser até o eixo de simetria, são quantas unidades, quantas casas? Uma unidade só, tá vendo? Aí eu conto uma unidade para cá e marco um ponto. Ó. Então eu vou ter um ponto nessa mesma direção, só que aqui, onde meu laser está parado. Ou seja, quando o x for menos 2. Então vamos lá, ó. Vou marcar o ponto menos 2. Se você quiser confirmar isso, o que é que você faz? Vai lá na fórmula da função e substitui x por menos 2. Olha o que acontece. F de menos 2
menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, mais 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 vezes menos 2, menos 4. 4 menos 4, 0. 0 mais 1, 1. Ou seja, é o par menos 2, 1. Só que eu poupei conta. Fiz por simetria. É a melhor coisa, galera. Você ganha tempo, ó, praticidade. E agora é só traçar a parábola. Então, aqui está o lado direito dela. Aqui está o lado esquerdo dela. Estou melhorando, tá vendo aí? Prontinho. E nesse caso, qual é o conjunto imagem? A minha parábola tem mínimo. Repare, ó. Estou falando de conjunto imagem. Então, o mínimo aqui, quem é o y desse ponto? 0. Então, é do 0 para cima. É de 0, fechado, para mais infinito. Só que numa prova de marcar, a resposta podia vir assim, ó. R+. Tá certo? Então, repara que nesse caso, o gráfico ele é tangente ao eixo das abscissas. Ele apenas toca o eixo x. Por quê? Porque as duas raízes foram iguais. Vamos lá para mais um. Menos x ao quadrado, menos 2x, menos 2. Igualando a 0. Deixa eu já botar aqui o plano cartesiano para não me perder no espaço. Esse delta, olha o que acontece. Vai ficar 4 menos 8, vai dar menos 4. Opa, delta negativo, quer dizer o quê? Que a função não tem raízes reais. Não vai tocar o eixo x. Ah, acabou aí a questão? Não, não tem raízes, né, reais. Mas a gente segue em frente. Deixa eu só registrar aqui, ó. Não possui raízes reais. Então, essa função não possui raízes reais. Mas vamos cumprir com as outras etapas. X do vértice menos b, então menos 2, sobre 2a. X do vértice vai dar menos, vai ficar mais 2 em cima, menos 2 embaixo. Menos 1. Y do vértice menos delta sobre 4a. Também vai dar menos 1. Então, o vértice vai ser o ponto menos 1, menos 1. Aqui em cima, eu consigo ver o c da função. Então, eu tenho o ponto 0c, ou seja, o ponto 0, menos 2. Vamos marcar esses pontos. Menos 1, menos 1. É aqui, é o vértice. O ponto 0, menos 2 é aqui. De novo, assim como o exemplo anterior, eu esbarrei no problema. Cumpri todas as etapas básicas e só tenho 2 pontos. Como é que eu vou fazer o meu gráfico? Olha o que eu expliquei antes. Vou pegar aqui, de novo, até coincidiu. Vou passar o eixo de simetria, que nesse caso está passando aqui pelo vértice, ó. Tá? Para não se perder quem é o vértice, viu? Para não confundir. Então, fiz o eixo de simetria, vou fazer de letra cursiva agora, para desfilar minha bela letra. Olha como eu escrevo bonito. Obrigado. Pena que a parábola não fica tão bem feita assim. Prontinho, ó. Feito o eixo de simetria, o que é que eu vou fazer agora? Vou trabalhar com a simetria. Ele está aqui para isso. Eu tenho esse ponto, ó, que está na direita dele. Quantas unidades para a direita? 1 unidade para a direita. Então, agora eu conto 1 unidade para a esquerda. Vou ter um ponto aqui, ó, onde está o meu laser. Ou seja, vou marcar o ponto menos 2, menos 2. Olha como fica certinho. Querendo confirmar, faz o quê? Você não está seguro da sua simetria? Vai lá na função, ó. Se x for menos 2, vai dar quanto? F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, menos 2. Quanto é menos 2? Então, aqui vai ficar mais 4 com menos de fora do parênteses, menos 4. Aqui vai ficar mais 4, menos 4 mais 4, 0. 0 menos 2, menos 2. Qual é o ponto menos 2 que eu já tinha marcado? Ó, professor, e se eu quiser saber um outro ponto, sei lá, eu quero saber o f de menos 3, fazer x igual a menos 3, eu posso? Poder, você pode. Só que quanto mais longe você tiver do eixo de simetria,
mais afastado vai ficar o ponto também, ou seja, mais difícil vai ficar de você traçar a parábola. Então, meu conselho é você tentar pegar valores próximos ao eixo de simetria. Então, prontinho, aqui é só traçar o gráfico, essa parte aqui, ó, tchan, essa parte aqui também. A parábola sempre vai abrindo, tá? Nesse caso está descendo, ela sempre continua abrindo. Porque tem gente que acha que a parábola faz algo do tipo, sei lá, vai fechar lá em cima ou vai fechar embaixo, não. Ela sempre abre, tá? Tanto quando ela está para baixo quanto ela está para cima. Então tá aí a parábola, e nesse caso qual é o conjunto imagem? Vamos dar uma olhada. Tem máximo, ó, esse aqui é o ponto máximo, onde o máximo que ela chegou, que é no -1, mas não tem mínimo, não tem limite inferior. Tem superior, mas não tem limite inferior. Então o conjunto imagem é de menos infinito até -1 fechado. E vamos lá para o último exemplo. X² menos 2x menos 3. Seguindo aqui com todas as etapas, igualando a zero. Esse delta vai dar 16. Então, x igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, raízes 3 e menos 1. Então, significa que a minha parábola vai passar no ponto 3 com 0 e também tem que passar no ponto -1 com 0. Vamos lá marcar esses pontos logo. -1 com 0 aqui, 3 com 0 aqui. Vamos determinar o vértice. X do vértice menos b sobre 2a vai dar 1. Y do vértice menos delta sobre 4a menos 4. Então, o vértice vai ser o ponto 1 menos 4. Então, 1 com menos 4, ótimo. Só isso aqui já seria suficiente para a gente fazer a parábola, né? Porque eu tenho o vértice, tem um ponto à direita e tem um outro ponto à esquerda. É o mínimo que vocês precisam. O vértice, um ponto na direita dele e um ponto na esquerda dele. Mas para a gente fechar com chave de ouro, ó, o ponto 0C. 0 menos 3. 0 menos 3 é aqui. Então, agora traçando essa parábola. Aqui. Bem feinha essa, mas está valendo. E aqui também. Ok, galera? Vamos só fechar aqui com chave de ouro. Conjunto imagem dessa parábola, dessa função. Tem o mínimo, ó. Tem limite inferior aqui no -4, mas não tem máximo, não tem superior. Então, o conjunto imagem é de -4 fechado até mais infinito. Tá? Então, peço aí desculpas pela qualidade das parábolas, não é o ideal, mas, como eu já disse, né, fazendo a mão livre é extremamente complicado. Depois eu posso postar essas mesmas funções com os gráficos feitos bonitinhos. Vou preparar um materialzinho em PDF só para vocês verem como é que são esses gráficos bem feitos, tá certo? Mas espero que tenha dado para entender. Esse é um esboço. Sabe aquela história que vale a intenção? Então, beijo no coração, fiquem bem, façam a tarefa, tá certo? Valeu, aquele abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.